para gravar, né? Senão, sem gravar fica meio complicado. Vou interromper só um minutinho aqui o compartilhamento de tela. Eu preciso arrumar uma coisinha aqui. Pronto, agora já posso compartilhar. Pronto, agora entrou na tela certa. Então, vamos lá. Vamos primeiro para a apostila. Ô, Pro, você vai fazer atividades hoje? Eu acredito que não, Guilherme. Por quê? Você quer muito fazer atividades hoje? Não, é que eu preparei até a apostila. Achei que a gente ia fazer hoje. Talvez eu faça alguma coisa, mas eu acho que eu preciso ser um pouco mais rápida, porque por conta da prova, né, de vocês. Vocês têm prova, eu não quero ficar tomando A, muito a tempo, né? nossa prova vai ser das 16 até as 23h59, Pro. Ah, então vocês têm tempo, posso fazer tranquila. Então, Sim. nós iniciamos aí, então, o bimestre falando sobre saúde e tecnologia, certo? E ter uma vida saudável é um direito universal. Para a gente entender um pouquinho o que significa, né, essa questão de saúde, a gente primeiro tem que entender que a saúde, ela tem duas características, né? Você tem aí duas dimensões, na verdade, né? Você tem aí o que se trata da saúde individual e o que tem de saúde coletiva, né? Então, algumas coisas faz parte da saúde individual. Por exemplo, tomar banho diariamente faz parte da saúde individual, escovar os dentes, pentear os cabelos, dormir, isso faz parte da saúde na dimensão individual. Agora, não jogar papel na rua, não danificar os lixos, saneamento básico, isso já faz parte do que a gente trata da saúde na questão coletiva, que é um bem comum, é um bem de todos, tá? Isso é importante. Podem grifar esse quadrinho aqui, tá? Tem uma pergunta falando sobre esse quadrinho. Então, a Organização Mundial da Saúde, OMS, define que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não consiste apenas na ausência de doença ou de enfermidade, né? Então, para eu ter uma saúde, eu tenho que ter um completo bem-estar físico, ou seja, o meu físico tem que estar perfeito, não pode ter uma unhazinha encravada, não pode ter nenhum machucadinho. Mental, eu tenho que ter um equilíbrio mental. Eu não posso olhar para alguém do lado e começar. O que você está olhando? Você está querendo me pegar, né? Vou te pegar, hein? Vou te pegar na saída, hein? Então, a pessoa tem que ter social, né? Ela precisa ter trabalho, ela precisa ter moradia, né? Então, isso faz parte aí do social, né? Ela precisa ter lazer, né? Parque para passear, cinema, tudo isso faz parte aí do bem-estar social, que vai causar um bem-estar mental
e que acaba causando aí também um bem-estar físico. Então, esses três aqui são conjuntos de coisas, né, que nos trazem aí um bem-estar. Então, gozar do melhor estado de saúde que é possível atingir constitui um dos direitos fundamentais de todo ser humano, sem distinção de raça, de religião, de credo político, de condição econômica ou social. A saúde de todos os povos é essencial para conseguir paz e a segurança depende da mais estreita cooperação dos indivíduos, dos estados. A extensão a todos os povos dos benefícios dos conhecimentos médicos, psicológicos e afins é essencial para atingir o mais elevado grau de saúde. Os governos têm responsabilidade pela saúde dos seus povos, a qual só pode ser assumida pelo estabelecimento de medidas sanitárias e sociais adequadas. Então, o governo ele tem que ter, né, um conjunto de medidas sanitárias. Que traz não só da questão do saneamento básico, né, água tratada, esgoto, como também de médico, né, assistência hospitalar, assistência médica, né, para a população. Embora em alguns países não existe hospital gratuito, né? Em alguns países, qualquer aferição de febre você tem que pagar. Vou pular um pouquinho essa parte. Vocês notem que eu já estou indo direto para aquilo que importa, né? Medicamentos, né? Então, os medicamentos também estão incluídos entre as tecnologias que auxiliam na manutenção da saúde. Por muito tempo, situações cotidianas que ocasionassem um corte, uma lesão ou uma ferida na pele, mesmo que não muito profundos, poderiam se tornar fatais caso as infecções atingissem outras partes do corpo. Então, antes de 1940, não existia antibiótico. Então, vamos supor que a Lívia, né, estava lá fazendo um assado, né, ia fazer lá, e ela começou a fazer os cortes de carne. E aí, sem querer, ela passou a faca e cortou a mão. E essa faca estava contaminada, né, estava meio enferrujada e estava contaminada ali pela bactéria Clostridium tetani, que é responsável pelo tétano. E aí começou, né, como ela não tinha como tratar, ela só lavou a mão ali, enfaixou um paninho e continuou fazendo seus afazeres. E continuou, né, não tinha médico, não tinha remédio para passar nem nada, e foi seguindo a vida. Lembre-se, não existia ainda nenhum antibiótico, tá? Conforme foi passando o tempo, aquela infecção foi piorando, né? A mão dela começou a ficar preta e ela começou a sentir febre alta, começou a ter aí outros sintomas. E depois de um tempo, a Lívia morreu. Se fosse hoje, isso também aconteceria? Depende. Se a Lívia for uma pessoa que não toma as vacinas, pode acontecer. Mas se ela toma as vacinas, fez um corte na mão e o corte começou a infeccionar, o que ela vai fazer? Ela vai ao médico. O médico vai prescrever um antibiótico, né? E ela vai tomar um antibiótico, vai passar o antibiótico, né, em forma de pomada no corte e ela vai melhorar. Então, ela não morre. Antigamente, isso não tinha como, né? Só em 1940, né, 1939, 40, que esse senhor aqui, né, de nome Fleming, fazendo pesquisas em seu laboratório, né, ele era um microbiologista, ele notou que em uma das suas placas, né, que é isso aqui que ele está segurando, é uma placa de cultura bacteriana. Em uma delas cresceu um mofo, né, um bolor verdinho. E ele percebeu que aonde cresceu esse bolor, em volta não teve
crescimento de bactéria. Então, ele falou, opa, tem alguma coisa aí de importante. E ele começou a pesquisar esse fungo, e ele descobriu que esse fungo produzia uma substância que era capaz de eliminar a bactéria, tá? O nome desse fungo é Penicillium, tá? E a partir daí, ele começou a produzir uma substância que nós demos o nome para ela de penicilina, né? E começamos, então, a produzir em larga escala a penicilina. E a penicilina começou a ser utilizada de muitas maneiras. Para piolho, então, joga pozinho de penicilina para matar o piolho. Ah, a Lívia fez um arranhão na mão, passa penicilina. Ah, o Guilherme caiu, ralou o joelho, passa penicilina. Ah, deixa eu ver. A Isabelle está com uma infecção de urina, dá penicilina. Então, a penicilina começou a utilizar para tudo, sem distinção, sem tomar cuidado. E o que aconteceu? Depois de 10 anos sendo a festa da penicilina, as bactérias começaram a desenvolver o que a gente chama de resistência ao antibiótico. Essa resistência aconteceu por quê? Porque você usou a penicilina de todo jeito, sem se preocupar, e o que aconteceu? Você eliminou todas as bactérias que eram sensíveis e ficaram aquelas que são resistentes, né? Que já são naturalmente resistentes, tá? Então, olha só. Os efeitos do medicamento são gerados por substâncias ativas constantes em suas fórmulas. A natureza é uma fonte abundante dessas substâncias, tanto que inicialmente eram extraídas somente de plantas, bactérias, fungos e animais. Com o avanço da indústria farmacêutica, passaram também a ser sintetizadas, ou seja, ela pode ser produzida em laboratório. E aí fica a minha pergunta: o que é antibiótico? Quem sabe me dizer o que é antibiótico? Remédio. É um Remédio? tipo de medicamento. Ah, Um e tipo de remédio. Acho só isso mesmo, não sei dizer. Só remédio. só isso? Ô, filho. Ah, o que Professora. é antibiótico? É um remédio que é capaz de combater infecções causadas por micro-organismos? Isso. Então, É isso? antibiótico. O antibiótico, ele é um medicamento, tá? Que ele é capaz de impedir a produção, o desenvolvimento das bactérias, né? Ou matar as bactérias. Tudo bem? Então, antibiótico é um medicamento que ele é capaz de matar a bactéria ou impedir sua reprodução. Então, nós temos diferentes tipos de bactérias de antibióticos que vão agir de maneiras diferentes, dependendo aí do tipo de bactéria que você tem, tá? Vocês ainda são pequenos, eu não vou ficar entrando em detalhe, precisam entrar em desespero. Mas existem diversos estudos que estudam os tipos de bactéria e como elas agem em relação aos antibióticos. Então, para cada tipo específico de bactéria, você tem um grupo de antibióticos, tá? E são vários grupos. Isso só é importante para vocês caso vocês estejam fazendo faculdade. No caso, agora não precisa. Vocês só precisam entender que o antibiótico, ele vai aí matar as bactérias ou vai impedir aí a sua produção. Tudo bem? Essa parte de anestesia não vai cair na prova. Expectativa de vida também não.
Também não. Ó, estudem essa pergunta aqui, o perigo das bactérias. Então, ó, grife no texto o que é o antibiótico. Aqui, ó. Os antibióticos são substâncias que matam bactérias ou interrompem sua produção. Viu? A mesma perguntinha que eu fiz. Ó, no Brasil, os antibióticos podem ser comprados somente com receita médica? Qual a importância dessa medida diante do que explica no texto? Então, estudem aqui essas perguntinhas, tá bom? Ela é extremamente importante para vocês. Vacinas e saúde humana. Como era muito grande o conteúdo, eu fui pegando uns pedacinhos, tá? Aquilo que eu achei que era mais importante. Então, aqui na questão das vacinas. Qual a importância da vacina, né? Impedir, né, então, que uma doença se espalhe, né? Que muitas pessoas morram. Quando a gente teve a pandemia do H1N1, as pessoas, a vacinação foi mais rápida do que está sendo do coronavírus. Por quê? O vírus do H1N1, ele não era tão forte quanto é o do coronavírus, e ele era muito parecido com o vírus da gripe comum. Então, foi mais fácil de produzir a vacina, né? E rapidamente as pessoas foram imunizadas, então não teve tantas mortes. Agora, no caso do coronavírus, o que está acontecendo, né? Não tem vacinação, ó. O grupo não vacinado, não tem vacina. Quem pega, passa para o outro, que passa para o outro, que passa para o outro. Então, nesse grupo aqui de laranjinha, vamos contar aí que desse lado é quem sobreviveu e desse lado aqui é quem morreu, né? Por quê? Porque não existe vacina. Quando tiver a vacina, o que vai acontecer? Se uma pessoa for infectada, ela vai transmitir? Ela pode até transmitir. Só que as pessoas que tiverem vacina não vão se contaminar. E as pessoas que não tiverem tomado vão contaminar. Mas a chance de haver mortes vai ser menor, né? Porque as pessoas vão desenvolvendo aí o anticorpo. Por falar em anticorpo, olha só que bonitinho, né? Então, nós temos no nosso organismo o que a gente chama de leucócitos, que são nossas células de defesa, tá? Os leucócitos, eles podem agir de duas maneiras aí no nosso corpo. Ou ele vai produzir um leucócito que produz o anticorpo, que é uma substância que vai aderir na bactéria e vai matar a bactéria, tá? Ou ele vai fazer o quê? Ele vai envolver a bactéria, né? Ó, tá aqui, né, o leucócito, que são esses aqui, eles vão envolver a bactéria e vão destruir a bactéria. Então, então o leucócito pode fazer de duas formas, né? Ou ele vai fazer a fagocitose, né? Ó, tá vendo? Ele abre aqui a sua membrana, pega a bactéria, joga lá para dentro dele e mastiga, engole, já era a bactéria. Ou pode ser a enzima, né? Pode ser o anticorpo que vai grudar na bactéria e também vai destruir a bactéria. Ela vai impedir que ela continue se reproduzindo. Então, você tem os anticorpos e tem o processo aí de fagocitose, né? Que são chamados de fagócitos. Olha aqui, ó, existem leucócitos, os fagócitos, que atuam englobando e destruindo partículas do corpo em um processo chamado fagocitose. Então, notem isso daí que é importante. Então, aqui, ó. Quando um agente infeccioso entra em nosso corpo,
Este produz substâncias de defesa específicas para combatê-la, denominados anticorpos. Então, quem vai produzir anticorpo? O leucócito, tá? Então, nós temos tipos diferentes aí de leucócitos. Mais para frente, vocês vão aprender os tipos diferentes de leucócitos que existem, tá bom? Conforme eu estou falando aqui, eu estou explicando. Olha só o que nós chegamos, né? As doenças infecciosas acontecem pela entrada de um micro-organismo ou outro parasita no corpo, desencadeando um processo de infecção. Vírus, bactérias, protozoários e vermes podem causar infecção. Então, dependendo do tipo de ocorrência e transmissão, podem se espalhar rapidamente pela população, sendo classificadas como pandemia, epidemia ou endemia. Então, vai ter uma perguntinha também na prova sobre o que é a pandemia, epidemia e endemia. Então, podem estudar essa parte aqui, que vai estar lá presente na prova de vocês, né? Então, o que é a pandemia? É quando uma doença se espalha rapidamente para o mundo todo, né? Resultando em grande número de pessoas infectadas. Epidemia, né? Ela é transmitida para várias regiões, mas é algo mais controlado. Ela espalha aí para alguns estados, mas não chega a espalhar aí, por exemplo, para o país todo, né? E uma endemia, né? Quando ela acontece aí com frequência numa mesma região, numa determinada região, como, por exemplo, eu já falei para vocês, na região da Amazônia, do Pará, febre amarela lá é considerado endêmica, então ninguém viaja para essa região sem antes fazer aí a vacinação. Que bom que seu espírito está vivo, hein, Lívia? Aqui nós temos, né, de maneira geral, as principais formas de contaminação por doenças infecciosas são beber água contaminada, alimentos mal lavados ou mal cozidos contaminados, transmissão por insetos ou de pessoa para pessoa. Desculpa, gente. Já falei para vocês que é quase irresistível. Algumas pessoas ainda estão me devendo essa atividade. Então, aqui. Ao espirrar, as secreções dos micro-organismos presentes nas narinas e na boca podem ser expelidos a mais de 100 km por hora para fora do corpo. Qual a importância dos espirros e sua relação com o sistema imunológico? Os espirros, eles fazem com que, se tiver algum micro-organismo ainda na região da cavidade nasal, ele vai sair, vai ser eliminado, né? Então, ele vai funcionar como uma defesa do sistema imunológico, ok? Porém, se é uma pessoa que está infectada com vírus da gripe, H1N1, coronavírus, gripe aviária, qualquer um desses, ela vai espirrar e pode transmitir. Tuberculose também é assim que é transmitido, através do espirro. A gente já fez essas atividades aqui, né? Saúde coletiva e ambiente. Então, vamos falar aí da questão aí do saneamento básico, tá? Existem muitas doenças que são transmitidas a partir da água. Então, são chamadas de doenças de veiculação hídrica, tá? Como é que a gente faz uma prevenção em relação a essas doenças, né? Então, você precisa de ter água tratada, você precisa ter coleta de esgoto, você precisa ter coleta de lixo reciclável para não chegar na água e contaminar.
é importante você ferver a água quando beber, não tomar banho em açude, em água parada. Então, isso daí são algumas medidas. Acho que a gente tem aqui, não sei se é aqui, não. Nós fizemos uma atividade que tem as medidas de prevenção da água. Tá? Bullying não cai na prova, tá? Mas embora seja um assunto importante. Ô, professora, a gente não fez a página 48 e 49, né? Nós Nem não a vamos página fazer. 45. Ah, tá. Nós não faremos, tá bom? Então, é importante aí, então, você se prevenir, né? Então, tomar água filtrada ou fervida, né? Evitar jogar lixo na rua, jogar lixo no rio, fazer a coleta de esgoto, né, da cidade. Então, isso são maneiras de se prevenir contra essas doenças, né, de veiculação hídrica. Uma das doenças importantes que está relacionada aí com a veiculação hídrica é essa daqui, ó, a leptospirose, tá? Então, observe a imagem que mostra a forma de contaminação da leptospirose. A bactéria que causa essa doença está presente na urina do rato. Então, qual a relação dessa doença com a falta de saneamento? Se você não tem o saneamento básico, ou seja, a coleta de esgoto e a distribuição de água tratada, você acaba tendo o quê? O córrego a céu aberto. Quando você tem o córrego a céu aberto, você acaba jogando lixo nesse lugar. E esse acúmulo de lixo, ele vai trazer o quê? Mosca, rato, né? Vai trazer o urubu, pode trazer coruja, gavião, que se alimentam de rato, né? E você vai ter aqui uma grande proliferação de bactérias por conta da proliferação. Em lata enferrujada, em vidro, você tem a presença da bactéria que se chama Clostridium tetani. Porém, aqui na urina do rato, você tem a leptospira, que é a bactéria que causa a leptospirose. Então, ó, no caso aqui está mostrando que o rapaz aqui estava andando, cortou o pé na lata. Só que ele também estava contaminado com urina do rato. Então, o que vai acontecer? Ou ele vai desenvolver o tétano, ou vai desenvolver leptospirose, ou vai desenvolver as duas doenças. Por quê? Porque não tem saneamento básico. Quando chove muito aqui em São Paulo, é bastante comum ter enchente, né? E como a gente sabe, na maioria dos bueiros de São Paulo, tem bastante rato. Vocês acham que o rato vão pegar e vão ao banheiro, ou eles vão fazer xixi onde tiver? Onde tiver. Onde Fazer tiver. xixi onde tiver. Não necessariamente todo rato está contaminado pela bactéria, mas muitos estão. Então, na sua urina vai estar presente a bactéria. Então, quando enche de água as ruas, essa urina do rato contaminada vai se espalhar com a enchente. E só o fato da pessoa andar nessa água já se contamina com a leptospirose, tá? Por quê? Porque essa bactéria, ela consegue penetrar na pele sem a necessidade de ter um inseto para transmitir. Então, por isso que é muito perigoso. Então, quando chove, tem enchente, você corre o risco de ter leptospirose, ok? Vou voltar aqui em cima só um pouquinho, tá? Então, olha só. Doenças que estão relacionadas aí com a veiculação hídrica, né? No caso, a gente pode ter aí também essas daqui, ó. A dengue, zika vírus, chikungunya e febre amarela. Por quê?
Porque onde você tem lixo que não é coletado, você pode ter acúmulo de água no local. E aí você tem o Aedes aegypti, que vai se reproduzir naquela água e pode transmitir todas essas doenças. Olha só que situação complicada, né? Existem várias doenças que estão relacionadas aí à falta do saneamento básico. Deixa eu ver aqui. Então, aqui, olha, tem alguns cuidados que a gente deve ter com a saúde individual, né? A importância, né, da saúde individual. Eu sei que o nosso tempo já está acabando, mas vai dar tempo de eu falar o que eu preciso ainda, tá? Agora eu vou lá para o caderno de atividades. Ok. Acho que aqui tem o que eu falei para vocês sobre as... Aqui, ó. Então, isso daqui, ó, são as formas de prevenção, principalmente de doenças relacionadas à veiculação hídrica, tá? Então, isso é bastante importante vocês saberem, ok? Aqui é o exercício de pandemia. Aqui é o exercício sobre anticorpo e fagocitose, que eu tinha falado para vocês. Então, estudem. Estudem essa parte aqui que fala da questão do saneamento básico. Essa pergunta aqui podem estudar, ela é importante, ó, pergunta 16 do caderno de atividades. E podem estudar aí um pouquinho sobre o que trata aí da questão da saúde coletiva e da saúde individual, né? O que é importante para a saúde coletiva? O que é importante, que faz parte da saúde individual? Se eu não me engano, acho que tem uma pergunta dessa na apostila, mas acho que eu devo ter passado direto dela. Sobre as vacinas. Bom, pessoal, basicamente é isso. Vai cair na prova, tá? Então, não fiquem aí em desespero. Ó, estudem essa pergunta aqui, pergunta 2, do caderno de atividades. Estudem aqui a pergunta 1. E basicamente é isso. Interromper o compartilhamento, parar a gravação.